Olá pessoal, aqui é o professor Lucas e nessa nossa aula nós vamos resolver questões sobre o nosso assunto até então, que era o assunto de triângulos. O que foi que a gente aprendeu em triângulos até o momento? A gente aprendeu o que era um triângulo, a definição, classificamos os tipos de triângulos que existem quanto aos lados e quanto aos os ângulos internos dele, que ele possui 3 ângulos internos. Entendemos o que são os pontos notáveis e os segmentos notáveis de um triângulo, que são 4 tipos, tanto de segmento quanto de pontos, bissetriz interna, mediana, mediatriz, altura. E a intersecção entre esses segmentos notáveis gerava um ponto interno e, em algum caso, como da altura, gerava um ponto externo a esse triângulo. Tinha um ortocentro, incentro, baricentro. Esses pontos eles eram formados a partir da intersecção destes segmentos notáveis. Diante disso, a gente vai resolver algumas questões, algumas situações, problemas, onde a gente possa aplicar essa ideia, ok? Na nossa primeira questão, ela fala o seguinte: é possível existir um triângulo retângulo isósceles? Vejam bem, ele quer que explique e dê um exemplo, né? Quais as características de um triângulo retângulo? Primeiro, um triângulo retângulo, ele tem 3 lados, né? São iguais? Não. O triângulo retângulo ele tem uma característica quanto aos ângulos internos. Ele não é quanto aos lados. Já o triângulo isósceles, ele é quanto aos lados. Vejam, o triângulo retângulo ele possui um ângulo reto que é oposto ao meu lado maior do meu triângulo. Maior. E os meus outros 2 ângulos são complementares entre si. Agora o meu triângulo isósceles ele possui 2 lados iguais e ele possui um outro lado diferente. Que esse lado diferente é o lado oposto ao meu ângulo diferente, certo? Então como é que a gente vai poder resolver essa situação? Vamos pensar bem. Vamos considerar, por exemplo, o triângulo ao lado aqui, que eu vou já mostrar, com 2 lados de medidas iguais. O triângulo é retângulo e pode ter 2 lados de mesma medida e é isósceles. Como? Vamos lá, olhe para a nossa situação que eu acabei de escrever aqui. Eu tenho que pensar num triângulo retângulo que ele também seja isósceles. Um triângulo retângulo que ele seja isósceles. Se ele é um triângulo retângulo e ele vai ter que ser isósceles, então eu vou ter um ângulo de 90 graus e os meus outros 2 ângulos vão ter que ser 45. Por quê, professor? Porque ao somar os 3 ângulos internos do meu triângulo, eu tenho que dar um valor de 180 graus. Os 3 ângulos têm que ser suplementares. Só que pela definição do triângulo retângulo, um ângulo é reto, 90 graus, e os outros 2 são complementares. Então, os outros 2 têm que completarem 90 graus. Só que eu tenho que dividir esse 90 graus em 2 partes iguais, em 2 ângulos iguais. Por quê, professor? Porque lembram que lá no triângulo isósceles, ele tem 2 ângulos iguais? Se ele tem 2 ângulos iguais, o triângulo isósceles, então se eu dividir os outros 2 ângulos complementares do meu triângulo retângulo e eles forem iguais, então eu vou ter a situação exatamente que o exemplo quer. Deixa eu pegar aqui a caneta. Aqui eu vou ter um ângulo que vai ser igual ao ângulo também daqui. Esses ângulos vão ser iguais. Vão ter valores de 45, porque os 2 somados tem que dar 90, que é o restante para completar 180, já que eu já tenho 90, certo? Então, 45 com 45, 90. Se os 2 ângulos aqui são iguais, isso quer dizer que este meu lado aqui é igual a esse meu outro lado. Se eu tenho 2 lados iguais e tem um lado aqui que é diferente, esse lado aqui é bem maior, ele é diferente dos outros 2, então eu tenho um triângulo isósceles e tenho um triângulo retângulo porque ele tem um 90 graus aqui. Vejam, este é um exemplo de um triângulo que estava pedindo na questão, possível existência de um triângulo retângulo isósceles. Ele existe, e existe em muitos casos,
Assim, aplicabilidade com valor diferente, mas ele sempre vai ser desse modo, onde um ângulo vai ser 90 graus e os outros dois vão ser 45. Deu para entender, pessoal? O que é que eu fiz aqui? Só pensei na característica de um triângulo isósceles e na característica do triângulo retângulo. Vamos agora para mais outra questão. Mostre que na figura temos x igual a alfa mais gama. Beleza, essa é a nossa figura. Vamos observar aqui o que ela tem. Nosso alfa está aqui, ele é um ângulo interno a esse meu triângulo. Gama também. O beta está bem aqui. Só que o beta ele é suplementar ao meu ângulo x aqui de fora, né? Beleza. Ele quer que mostre que x, esse meu x aqui, o ângulo externo, é igual a alfa mais lambda, ou gama. Beleza, vamos aqui então, né? O que é que primeiro a gente tem que ter em mente? Temos que ter em mente que a soma dos ângulos internos desse meu triângulo, na verdade qualquer triângulo, é sempre 180 graus. Então, se a gente sabe que a soma desses três ângulos aqui internos é 180 graus, a gente já pode fazer uma relação. Que tipo de relação, professor? Aqui, ó. Alfa mais beta mais gama é igual a 180. Vou isolar aqui o meu beta. Por quê, professor? Por que o senhor quer isolar o beta? Porque a outra informação que eu tenho é que ele é complementar a x. E como ele quer que eu demonstre que x é igual a alfa mais gama, então eu tenho que encontrar algo que tenha relação com x. A única coisa que está relacionada com x aqui é o meu beta. Então eu vou isolar o meu beta aqui. Beta vai ficar igual a 180 menos alfa menos gama. Passou todos os outros dois termos, os outros dois valores de ângulos para o outro membro da igualdade. Então fiquei com essa expressão, que é a minha expressão que eu vou chamar de 1, tá? Agora eu vou fazer desse outro... Olha, como eu falei, né? A outra informação que eu tenho é que beta mais x, eles são suplementares. A soma deles dois tem que dar 180. Então, essa é a minha segunda informação. É a minha segunda equação que eu tenho. Agora, professor, o que é que a gente vai fazer? Fácil. Vou substituir a minha 1 em 2. Vou substituir aquela minha 1, que tem um beta, né? Vou substituir aqui na minha equação 2, que é a equação do suplemento, que eles são suplementares entre si. Quando eu substituir, vai ficar assim, ó, x mais 180, menos alfa, menos gama, igual a 180. Quando eu passar esse 180 positivo para o outro lado da minha igualdade, vai ficar 180 menos 180, zero. Quando eu passar esse menos alfa para o outro lado, vai ficar alfa positivo. Quando eu passar menos gama para o outro lado, vai ficar gama positivo. E o x vai ficar isolado desse outro lado. Então, eu vou encontrar x igual a alfa mais gama. Demonstrei? Mostrei que isso é verdade? Mostrei. E isso também vai ficar na mente de vocês. Toda vez que eu tiver um ângulo externo ao meu triângulo, os lados opostos, os lados internos opostos, são iguais, somados, são iguais a esse meu ângulo externo. Por exemplo, se aqui eu tivesse 120 graus, 120 graus fosse o meu valor de x. Então, quem são meus ângulos internos e externos a esse meu x? É o meu ângulo gama e meu ângulo alfa. Então, meu ângulo gama e alfa, a soma deles dois tem que dar 120. Pode ser que um seja 60 e outro 60, pode ser que um seja 70 e outro 50. O que vai me dizer a situação. Mas eu sei que a soma desses dois ângulos internos é igual ao meu ângulo externo do meu triângulo. A gente mostrou que isso é verdade e vocês têm que ter em mente agora para poder resolver e se sair de situações que vão aparecer de agora em diante. Ok? Entendido? Como é que a gente resolveu? Utilizamos só a nossa definição de soma dos ângulos internos de um triângulo e de ângulos suplementares, que era o ângulo beta e o ângulo x, certo? Que dá 180.
Diante disso, a gente termina nossa aula de hoje, que eram esses 2 exercícios para vocês fixarem melhor, entenderem melhor o nosso primeiro passo da teoria. Resolvam as questões do livro, resolvam a nossa lista que já tem para vocês. Na próxima aula eu vou continuar com o assunto. Depois vou resolver mais questões para vocês, para a gente poder dar continuidade à nossa adquisição de conhecimento. Correto? Certo? Bons estudos, um abraço e até a próxima aula.